O Bom de Alegria tem a honra e o prazer de trazer aos nossos estúdios uma das maiores personalidades do futebol brasileiro, o furacão da Copa de 70. Jairzinho, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado pelo convite. Estando aí, eu vou pegar essa carona aí nesse bonde, né? Esse bonde é muito bom. Olha, nós vamos devassar um pouco a sua vida. Sua vida vontade. Profissional, evidentemente. À vontade. Como é que foi o início da sua carreira profissional? A sua família teve participação especial nessa sua caminhada? Perdi meu pai com 2 anos de idade. Não tive irmãos, nem irmãs. Então, a minha família sempre foi minha mãe e eu e minha mãe. Desde os meus anos de vida, né? E ali no Botafogo, foi ali que eu comecei a me preparar pelo mundo, né? Da vida, como cidadão, primeiramente, como cidadão, sem dúvida. Mas, rapidamente, já com meus 8 anos, já tinha intimidade com as laranjas da vida, né? Porque eu comecei a praticar o futebol com laranja, descalço. E você já dominava essas laranjas como se elas fossem bolas? Sem dúvida. Olha. Até porque a carência econômica para comprar uma bola, principalmente uma bola de borracha, era muito cruel para mim e meus colegas. Olha, nós tivemos conhecimento de que a sua iniciação no Botafogo foi como gandula. É verdade isso? Não, não é verdade. Não? Eu até aceito porque eu acho legal. Não, como eu fui criado na General Severiano, o meu divertimento era justamente pular o muro da creche que ficava colada ao campo do Botafogo para assistir os meus ídolos jogarem, treinar principalmente, né? Só que quando nós chegávamos pelo lado da General Severiano, no gol, o que acontecia? Ali geralmente ficavam 2 goleiros, né? Um no lado de frente e o outro aqui, que era o Gilson, uma pessoa muito amável, muito carinhosa. E quando nós pulávamos o muro, o que ele fazia? Ele já tinha uma bola separada do lado de um dos paus do gol e ele cedia para nós e nós ficávamos atrás do lado do gol jogando mesmo naquele concreto todo. Ali eu já estava justamente com os meus colegas me aprimorando e crescendo no conhecimento do futebol, da prática do futebol. Aí fui para o ataque. Esta época todo mundo queria ser Garrincha, né? Que para mim o maior jogador do mundo de todos os tempos. Foi Garrincha na sua concepção. Sem dúvida. Eu ficava lá com meus colegas também assistindo os treinamentos e eu ficava encantado da forma como o Garrincha conseguia neutralizar os seus adversários. Aí eu tive uma oportunidade, já em 59, eu tive a oportunidade de jogar contra um adversário na Escola de Educação Física do Exército. Sim. Nós já tínhamos o nosso time lá na General Severiano, já calçado, o nome do time era Estrela de Botafogo. Então fomos jogar num domingo, só podia jogar no domingo, né, porque eu estudava e trabalhava, só podia jogar aos domingos. No domingo fomos jogar, então encontramos lá o reserva do Newton Santos, e ele se encantou com o meu futebol e me convidou para fazer um teste no Botafogo. No Botafogo. Então, começando no Botafogo, você foi logo tricampeão, logo para... Rapidamente, aí para início de conversa. 61, 62, 63, fui tricampeão, e já comecei a ter o gostinho de vestir a camisa da verde e amarela, né, da seleção brasileira, fui convocado para o Pan-Americano. Qual é a emoção que um profissional tem ao ser convocado para uma seleção brasileira? O objetivo de todos os jogadores de futebol, ou qualquer outra área esportiva, é chegar ao máximo. E chegar ao máximo, você começa vestindo ou representando o Brasil. Entendeu?
uma curiosidade nossa e quem sabe do público. Quem me intitulou o Furacão da Copa? Eu sou até hoje o único jogador que fez gol em todos os jogos de uma Copa do Mundo. Foram 6 jogos, eu fiz 7 gols. E o jogo contra o uruguaio tinha um narrador que chamava-se José Geraldo de Almeida. Esse homem não botava defeito e se elogiava todos os jogadores. E quando eu fiz o gol de 80 metros contra o Uruguai, eu falei, isso é impossível, essa velocidade parece até um furacão. Aí se intitulou, perpetuou o apelido de Furacão até agora. E a convocação, ela até hoje é considerada a melhor de todos os tempos, porque foi a única seleção brasileira até hoje a convocar e colocar para jogar juntos 5 de número 10. Que bom. Me diga uma coisa, nós temos condições de voltar a sermos realmente o país do futebol? Nós somos o país do futebol. Ainda Só somos? que somos o país do futebol. Que já levamos, sem dúvida, existe algo muito errado para mim. É o excesso de exportação. E ninguém está tomando conta disso. Qualquer garoto hoje o garoto faz um gol, ele já é vendido. Só que ele está indo, como acontece com muitos, ele não está indo como estrela, primeira estrela, ele está indo como um bom jogador. E ele vai ter que se adaptar à forma como aquele país desenvolve o futebol. Não o país se adaptar a ele, entendeu? Então, e esse é um dos pontos que dá errado. Que a CBF mesmo deveria tomar uma posição mais rápido possível de um dos pontos, determinar ao futebol brasileiro que o jogador só poderá ser negociado depois que ele jogue tantas partidas pela seleção brasileira. Pelo menos para que ele sinta o gosto de jogar pela seleção brasileira, para que ele fique no clube dele e se identifique mais com o clube dele. Você, por acaso, nessa sua caminhada, nas suas andanças, você apontou algum jovem que poderia ser um grande craque? Sim. Ronaldo Fenômeno saiu do meu trabalho. Saiu do seu trabalho? Não, o Valber saiu do meu trabalho. Muita gente não sabe disso. Mas vocês podem divulgar isso. O mundo todo sabe, sim. O mundo todo sabe. Você descobriu Ronaldo Fenômeno descobriu ele no São Cristóvão. São Cristóvão. Jogando futebol de salão. E você já, como bom goleiro... Detectei com muita facilidade. Esse é meu ponto forte. E ajudei justamente o Brasil por intermédio desse aço. É um caso, tá vendo? O Ronaldo foi embora já com uma idade, já tendo servido a seleção brasileira, entendeu? Os outros... A maioria nem serve a seleção brasileira, vai embora. Os mais recentes e fora os jogadores que são negociados, que ninguém conhece. E aí está enfraquecendo o futebol brasileiro. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, nós vamos assistir os jogos. Quem é a estrela do futebol do Rio de Janeiro? Quem que o torcedor pode sair da sua casa, num domingo principalmente, deixar sua família em casa e ir para o Maracanã para assistir quem? Por que a sua trajetória no exterior foi tão rápida? Não foi rápida. Você não se adaptou? Eu me adaptei. Até hoje eles falam bem de mim, não. Eu ajudei o futebol francês a ser reconhecido no mundo todo. Eu fui um dos primeiros jogadores a entrar no futebol francês. E eu fui, por isso que eu digo, eu fui como estrela. Aí eu fiquei num período, cheguei vice-campeão francês, só que eu recebi uma proposta do Cruzeiro e que eu não podia recusar. Tem boas lembranças lá das Alterosas, lá de Minas Gerais? Poxa, bem... Imagino. Eu fui tão bem sucedido na vida mineira, fui tão bem sucedido que a minha filha nasceu mineira. Há quanto tempo você parou com o futebol? Bom, eu joguei até os meus 42 anos. Em 82, 83 já fiz o curso de treinador e comecei a exercer a função de treinador, que exerço até hoje. Só que quando eu não estou ocupado como treinador, eu devolvo o que a vida me deu, fazendo um trabalho social para as comunidades carentes, como agora eu estou ali na Vila Olímpica do Sampaio, desenvolvendo esse projeto meu de fábrica de talento Furacão, onde eu estou dando aos garotos uma oportunidade
de se relacionar e conhecer do professor Jairzinho. Primeiramente, tento fazê-los ser cidadãos, trabalho em cima do programa de cidadania, e também aqueles que já apresentam a aptidão do futebol, eu tento dar a eles justamente um encaminhamento para que eles possam vir ser jogador de futebol como eu fui e até melhor do que eu. Olha, Jairzinho, nós estamos imensamente agradecidos pela sua presença, estamos comovidos pela sua desenvoltura, sua amabilidade, enfim, você é gente. Um grande abraço nosso. Obrigado por essa oportunidade e sucesso aí no programa, que possamos justamente todos nós, vocês e eu, darmos uma vida melhor ao Rio de Janeiro e ao Brasil. Galera, bota foguete, aqui é o Zezinho. Vamos cair nesse ritmo.